Se você também sonha em aprender a Libras, se tornar fluente, até mesmo intérprete, esse é o melhor momento para isso. Nesses mais de 23 anos que eu estou na área da Libras, sendo casado com a Raquel, que é surda, há mais de 14 anos, eu nunca vi um momento no Brasil tão favorável para quem realmente domina Libras e para quem se torna intérprete de Libras. E você já vai entender o porquê disso e qual que é um plano prático de como que você também pode sair do zero na Libras ou do nível que você está e se tornar realmente um intérprete de Libras, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você não saiba absolutamente nada, ou ainda, se você já tentou várias vezes aprender a Libras ou se tornar intérprete, mas ainda tem dificuldade, ainda trava na comunicação com surdos, ou mesmo se sente despreparado, vem aquela angústia sem saber exatamente como fazer ou o que fazer. Hoje você vai entender um plano prático de como que você pode sair do nível que você está ou do zero e se tornar um intérprete de Libras de um jeito simples e prático. Você pode se surpreender. Por que hoje é o melhor momento? Por algumas razões, e eu listei algumas delas aqui, mas na verdade tem muito mais do que isso. A primeira questão é que a Libras está tendo um destaque muito maior na sociedade. Escolas, igrejas, as mais diversas religiões, programas governamentais, propagandas de empresas privadas, companhias telefônicas, companhias e empresas mais diversas têm inúmeros programas especiais de acessibilidade. Então, isso por si só já traz muitas novas possibilidades, mas a Libras é uma língua visual. Isso faz com que ela, por ser visual, passe a ter muito mais notoriedade do que outras situações de acessibilidade. E é justamente aí que tem algo novo. Por quê? Porque quanto mais as pessoas sabem que a Libras existe e mais as empresas se conscientizam, muito novas possibilidades começam a surgir ainda mais. Isso para surdos e também para ouvintes que trabalham nessa área, como eu e como você. Além disso, a gente está vivenciando um momento agora de muitos avanços nas leis de acessibilidade e da Libras. Para quem não sabe, existe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tão recentemente foi alterada. E nessa alteração tem muitas coisas ali muito específicas sobre os surdos, sobre a acessibilidade dos surdos nas escolas, o ensino da Libras nas escolas, sobre o intérprete de Libras nas escolas, sobre o ensino geral de Libras em si, para os alunos ouvintes das escolas e não apenas para as crianças surdas. Sem contar a quantidade enorme de avanços nas leis para intérpretes, nas leis para acessibilidade geral, nas leis, na lei de Libras em si, no decreto 5626 e tantas outras coisas que ao longo de todos esses anos agora a gente está vivenciando justamente o cume disso. Então, quando você vai na internet, por exemplo, uma rápida pesquisa, você já começa a encontrar vagas e mais vagas para intérprete de Libras. E muitas vezes essas vagas estão ali, vagando há muito tempo. Por quê? Porque falta de pessoas e profissionais preparados. Mas a gente está vivenciando também um momento único de muito e um maior reconhecimento dos intérpretes. Cada vez mais, quando a gente começa a observar na TV ou em muitos outros programas, o intérprete tem tido um destaque especial. E isso é muito importante, esse avanço, esse reconhecimento dos intérpretes de Libras, porque afinal de contas é o intérprete de Libras que é essa ponte de comunicação para os surdos, para o surdo ter acesso às informações em português. E talvez você não saiba, mas o cérebro dos surdos está tão adaptado para a língua de sinais que o jeito como é ensinado o português para eles nas escolas faz com que ele acaba não aprendendo português. Então, se o surdo não tiver a comunicação em Libras, na maioria das vezes ele não vai ter acesso àquelas informações ali. Não, já parou para pensar? No Brasil, mais de 9,7 milhões de surdos, segundo o censo do IBGE lá de 2010. O último censo ainda não saiu até esse exato momento aqui, o resultado em relação a quantos surdos temos no Brasil. Mas mesmo assim, baseando nos censos anteriores, eu estimo que seja de 15 a 20 milhões de surdos. É muita gente. Já pensou quantos profissionais, quantos intérpretes de Libras são necessários para conseguir dar conta de toda essa demanda? Mas para além disso,
justamente como eu falei, tem tido um aumento na demanda de intérpretes. Não só pela quantidade de surdos, mas porque as empresas e muitos programas governamentais estão muito mais conscientes disso. Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa na internet e ela me disse: Max, olha, eu estou trabalhando como intérprete aqui na minha cidade, na Câmara, e é uma cidade muito pequena e é bem provável que eu vá trabalhar também na prefeitura, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, poxa, há tão pouco tempo atrás só tinha essa possibilidade em grandes cidades ou em capitais. Agora uma cidade do interior do estado tem acessibilidade dessa forma. É um passo gigantesco, mas a verdade é, a pessoa falou, sou a única intérprete provavelmente aqui. Percebe? Então, existe uma demanda muito grande e poucos profissionais realmente preparados. E é por isso que surgem tantas novas oportunidades para quem domina Libras e para quem se torna intérprete de Libras. Agora, eu sei que algumas dessas coisas aqui você já deve ter notado. Talvez não seja novidade esses aspectos aqui para você, ou não da forma como eu coloquei. Mas aqui tem um aspecto que é os desafios. E é aqui que tanta gente trava no meio do caminho. Porque o primeiro desafio que você enfrenta para poder alcançar essas novas possibilidades, fazer a diferença para os surdos profissionalmente, na sua igreja, na sua religião, por exemplo, você tem que estar realmente preparado na Libras e ser fluente. Não adianta saber a Libras mais ou menos. Porque na hora do vamos ver, tu tem que saber interpretar, tu tem que saber ter a comunicação. Porque senão, em vez de estar ajudando, você vai estar atrapalhando o surdo. Já pensou nisso? Então, é necessário também você ter uma confiança inabalável. Tem muita gente que fala, eu sei a Libras, ou eu estou estudando a Libras, eu estou aprendendo e tal, mas na hora que realmente precisa de ter essa comunicação, não consegue. Não se sente confiante. E não se sente confiante por uma razão muito simples. Não sabe. Não sabe a Libras ainda. Eu, Madison, lá atrás, passei por isso também. Agora, tem uma questão, um outro desafio que é saber como interpretar do português para Libras. O português é uma língua linear, ele é uma língua consecutiva, ele é uma língua baseada em sons, ou seja, você tem que ir emitindo um som, depois outro, vai formar uma palavra, depois forma uma frase, depois forma um texto completo, um discurso completo. Ou seja, é um negócio tão linear, mas a Libras é uma língua simultânea, você usa esse espaço aqui assim para você fazer a sua sinalização. E assim, se você não sabe essas diferenças e mais do que isso, como aplicar isso na prática, tu vai ficar usando o português sinalizado e os surdos não vão te entender. Português sinalizado, para quem não sabe, é você ficar sinalizando a Libras na estrutura gramatical do português. Ou seja, você quebra por completo toda a beleza que a Libras tem. Você quebra por completo a comunicação que a maioria dos surdos só vão conseguir ter com você se você realmente dominar a Libras, de verdade. Não adianta saber mais ou menos, ou saber tudo baseado no português, ter decorado palavra por palavra, sinal por sinal. Eu, Madison, passei vergonha na frente de 55 funcionários surdos quando eu coordenava eles. Eu cheguei lá, fazer uma reunião e dessa multidão de gente ali, só 2 surdos me entendiam. Por quê? Porque a minha sinalização estava obscura. A minha sinalização estava no português sinalizado. E esses 2 surdos entendiam porque, desde a infância, eles foram forçados a aprender a falar oralmente. Então, a Libras dele era uma mescla de português e de Libras, mas ele sabia a Libras de verdade também. Então, eles iam me vendo e iam me interpretando uns para os outros ali, para que os outros surdos, amigos deles e colegas deles ali, tivessem acesso à informação. Foi horrível para mim essa sensação, porque eu estava ali para poder coordenar eles e também como intérprete, e eu não conseguia ter a comunicação clara realmente em Libras até aquele momento. Mas esse momento aí me trouxe muitos starts que me fez investir realmente nas pesquisas das neurociências cognitivas, aprofundar ainda mais na linguística da Libras, aprofundar em aspectos culturais da Libras, da cultura surda e muito mais. E é por isso que eu estou aqui com você hoje. Mas, para além disso, não basta você saber interpretar do português para Libras. É necessário você saber interpretar da Libras para o português, a versão voz. Você ver a Libras e saber realmente passar aquilo ali para a voz, com emoção, com uma boa entonação e tudo mais. Não adianta hoje saber só do português para Libras. Os surdos estão cada... Olha, recentemente eu vi um edital de contratação para intérprete de Libras, em que o intérprete ia ser contratado especificamente para interpretar um professor surdo que é
que agora ocupa uma cadeira de destaque na universidade onde ele foi concursado ou contratado ali. Então o professor é surdo. E aí qual que é o papel do intérprete ali? Interpretar da Libras para o português. E essa vaga é bem provável que vai ficar aberta, muito tempo. Por quê? Porque essa é a maior dificuldade dos intérpretes. As pessoas não sabem interpretar da Libras para o português. Por quê? Porque é diferente. Existem estratégias que são diferentes e que não é só, se eu sei de português para a Libras, sei da Libras para português. Não é assim que a banda toca. Mas para além disso, existe um outro desafio que é o jeito tradicional de ensino e aprendizado demora demais. Então você olha assim, Madison, eu entendi, a Libras está tendo destaque, avanço nas leis de acessibilidade da Libras, maior acessibilidade, maior reconhecimento dos intérpretes, aumento da demanda por intérpretes, novas oportunidades profissionais, mas e aí? Quantos anos eu vou demorar para eu realmente aprender a Libras? E depois, quantos anos eu vou demorar para eu poder ter essa comunicação, para eu poder ter essa interação com os surdos? Nesse dia em que eu estava fazendo essa entrevista aqui com a Luana, vou tirar o áudio aqui, eu estava entrevistando a Luana e eu falei assim, Luana, em algum momento aqui da entrevista, né? Quanto tempo você está estudando a Libras? Ela falou assim, mas tem uns 2, 3 anos que eu estudo um pouco. Eu pratico, eu tenho amigos e vou tentando cada vez mais e tal, mas assim, eu não estou preparada para comunicar, de verdade. E aí, a gente estava tendo essa conversa e teve algum momento em que eu falei para ela assim, Luana, se eu fosse fazer essa entrevista aqui com você em Libras, você ia conseguir? Aí ela falou assim, Madison, não. Eu ia falar assim, para, eu não vou conseguir ter essa interpretação, ter essa comunicação aqui. E naquele momento ali que a gente estava conversando, eu perguntei para ela assim, tá, e quanto tempo você acha que é necessário para você poder ter essa comunicação, para você poder ter esse diálogo aqui realmente em Libras? Aí ela falou assim, Mads, olha, eu estou fazendo faculdade na área, já tem 6 meses, estou fazendo faculdade de Letras Libras, então só ali já vão 4 anos para eu poder me formar, e depois, bom, eu acho que aí uns 6, 7 anos eu vou já estar sabendo a Libras, realmente, fluente mesmo, e também acho que eu já vou estar preparada como intérprete. Imagina quantos surdos você poderia ter feito a diferença nesse tempo todo. Quantos lugares você já poderia estar trabalhando já como intérprete, ao invés de esperar esse tempo todo. Mas tudo isso aí acontece por uma razão muito simples. E essa razão é o jeito tradicional de ensino demora demais. Mas existe um outro caminho. E isso é a imersão neuronal na Libras. Nesse dia aqui, eu estava pela primeira vez propondo para uma pessoa que, aplicando o meu método na prática, poderia sair do zero, ou do nível que ela estava, e se tornar fluente em 10 semanas. Mas a verdade é, os materiais não estavam totalmente prontos. Era um desafio para ela, porque ela ia fazer algo que até então ninguém nunca na história tinha feito. Ela foi a primeira pessoa que atingiu esse resultado. Mas também era um desafio para mim e para minha esposa Raquel, porque tinha que preparar os materiais todos. E o resultado disso aqui foi que, não em 10 semanas, mas em 6 semanas, ela se tornou fluente em Libras. Aqui está ela, 6 semanas depois. 6 semanas depois. E eu fazendo a entrevista com ela completamente em Libras. Totalmente em Libras. Ela pensando em português. Ou melhor, ela pensando em Libras. Eu falei português aqui agora, por quê? Por causa disso aqui, eu vou colocar o áudio para você. Aqui para Salvador. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu quero aprender Libras. Fiquei procurando. Percebeu? Ela está interpretando essa entrevista aqui, a parte dela, para o português. É por isso que eu falei português. Ou seja, ela não apenas tinha se tornado fluente em Libras, mas também estava sabendo como interpretar. Também estava sabendo algo que a maioria das pessoas não sabe, como interpretar da Libras para o português. Mas não parou por aí. O que aconteceu? Nesse processo, o que nós aplicamos com ela é o que hoje já está testado e validado como imersão neuronal na Libras. A imersão neuronal na Libras, ela ativa a sua fluência e ela ativa a sua interpretação cultural. Porque aqui que está a real chave.
Mas tudo isso só é possível com base nas neurociências cognitivas. Eu sei que quando eu falo isso, às vezes fica muito abstrato para a maioria das pessoas. Então eu trouxe aqui uma lista de algumas coisas, de algumas técnicas que são aplicadas nesse processo com base nas neurociências cognitivas e que você também pode começar a aplicar isso na prática. Primeira coisa é, tudo depende do seu próprio perfil neuronal individual. Cada pessoa tem um jeito, tem uma particularidade, tem uma forma diferente de ver, sentir, se expressar e viver no mundo. Cada um tem um jeito como pensa, sente e age. Não tem ninguém igual a ninguém. Você é totalmente único. Só que a maioria das pessoas nem sabe qual que é o seu próprio perfil neuronal de aprendizagem. Aí tem um outro aspecto que é necessário múltiplos estímulos sensoriais simultaneamente. Por quê? Porque o nosso cérebro é dotado de tantas áreas em específico. A gente tem o córtex pré-frontal, a gente tem o córtex visual, tem os córtex auditivos, a gente tem o cérebro do meio, também chamado de cérebro límbico, além do córtex aqui em cima. Temos também o cérebro reptiliano, que é essa camada aqui. Tem a amígdala, que poderia estar te ajudando a desenvolver mais na Libras, mas como eventualmente tu trava, você fica estressado e ela vai e emite substâncias, neurotransmissores no cérebro que bloqueiam as suas emoções ou que faz você ficar tenso e, consequentemente, bloqueiam o seu aprendizado. A gente tem uma região que fica mais ou menos aqui assim também, chamada de hipocampo, que é como se fosse um maestro das memórias. E as memórias estão não apenas no seu cérebro, mas também armazenadas em muitas outras áreas do seu próprio corpo, nos neurônios, na sua musculatura e tudo mais. Porém, é necessário fazer uma ativação multissensorial, de forma que você aprenda a Libras ou a interpretação não só com as suas mãos, não só com a sua expressão facial, mas envolvendo toda a sua mente, envolvendo o seu hemisfério direito, o seu hemisfério esquerdo, o seu córtex cingulado, que é essa parte que está... O córtex cingulado, não. É o giro fusiforme frontal, giro fusiforme, que é essa parte aqui que é responsável por poder fazer a análise das expressões faciais e fazer o reconhecimento, inclusive, de sentimentos de outras pessoas. Ou seja, é com múltiplos estímulos sensoriais ao mesmo tempo que você consegue ter resultados como o que a Luana teve ali. Mas, para além disso, com base nas neurociências cognitivas, a nossa imersão neuronal na Libras, ela faz uma ativação consciente dos neurônios espelhos. Os neurônios espelhos são uma das descobertas mais incríveis das neurociências. Isso aconteceu em 1994, muito recente. E naquele momento ali, a grande descoberta foi: se você é colocado frente a algo, o seu cérebro espelha aquilo ali como se você mesmo estivesse fazendo. Qual que é a grande questão? A maioria das pessoas hoje, quando são colocadas em contato com a Libras, veio uma sinalização que não está na cultura surda. Uma sinalização que não está na estrutura da Libras. Aí adivinha, você está ativando os seus neurônios de espelho do jeito errado. Ao invés de te fazer ficar fluente, está fazendo você ficar com a sinalização robótica. E é por isso que tanta gente trava hoje. Mas aqui dentro, com base nas neurociências cognitivas, a gente faz uma outra forma de ativação dos neurônios espelhos, conscientemente e inconscientemente. Algo que vai ficar reverberando na sua mente, não só no momento em que você está estudando a Libras, e aqui que está a chave, mas também em todo momento. Se você está caminhando, o seu cérebro vai continuar trabalhando ativamente no seu desenvolvimento da Libras. Mas eu estou caminhando, não estou nem fazendo Libras. Não tem problema, porque o método foi desenvolvido para ativar essa imersão neuronal na Libras. Gente, o cérebro é dotado de mais de 2 bilhões de células nervosas. 2 bilhões. E para você realmente se tornar fluente em Libras, não basta você ver o sinal uma vez, fazer uma vez. Não. Não basta ficar repetindo aleatoriamente. Não. É necessário uma outra estratégia que envolva o seu cérebro nas suas várias camadas, nas suas várias áreas, em cada um dos aspectos necessários para ativar a absorção natural da Libras, porque isso vai fazer com que você tenha
conexões neurais da Libras que não são só um filetezinho fininho, mas que são estruturas que se tornam literalmente como um pedaço de carne. É um neurônio que é uma nova conexão que é criada ali. Não só uma, mas dezenas, milhares, dezenas de milhares, quiçá ainda mais do que isso, que são criadas nesse processo e que vão se engrossando. Por quê? Porque você vai ativando da forma correta. E por que é importante que ela fique engrossando? Você vai entender agora. Imagina o seguinte, você está caminhando numa trilha. Antes daquela trilha existir, era só mato. Mas à medida em que vão passando pessoas ali, por exemplo, essa trilha vai se alargando. E à medida em que você vai passando mais, essa trilha vai se alargando. E chega algum momento que resolvem pavimentar ela, como se fosse uma grande rodovia. É isso que acontece também na nossa mente. Só que, ao invés de um espaço, o que a gente está construindo é uma nova conexão. E é isso que faz com que você se torne realmente fluente. São várias vias pavimentadas na sua mente, que fazem com que as informações da Libras, a conexão, o reconhecimento, o entendimento, seja uma via de mão rápida e que te permite ter uma conexão e uma comunicação fluente, como a que você viu a Luana fazendo, por exemplo. Mas, para além disso, é necessária uma imersão contextual. E aqui, tanta gente acaba equivocando no estudo da Libras, tantos cursos de Libras se equivocam, que é, fazem o ensino da Libras, tudo palavra por palavra, frase por frase. Não resolve. A gente tentou aprender inglês assim na escola. Na escola, eu, Madison, não me tornei fluente em inglês. E é bem provável que você também não. Mas a gente ficou lá 8 anos estudando inglês. A gente podia ter aprendido muito mais. Mas é justamente esse jeito equivocado de ensino de idiomas que perpetua no nosso país e que também é utilizado até hoje na área da Libras. É necessário uma imersão contextual, com práticas simuladas, e mais do que isso, uma imersão cultural. Muita gente acha que a Libras são só sinais ou frases, regras gramaticais, mas não, existe uma cultura ali por detrás. Alguns acham que cultura surda é mandar mensagem com o português todo trocado, porque o surdo não domina o português, ou que cultura surda é o surdo tem uma campainha que acende a luz na casa dele. Isso aí são artefatos culturais, são situações específicas. A cultura surda está para muito além disso. E eu, Madison, hoje, eu vivo imerso na cultura surda. A minha esposa é surda. Eu tenho amigos surdos. Desde 2021, cada vez a gente mora num lugar diferente no Brasil. E nas nossas viagens, a gente vai se comunicando e se conectando com as comunidades surdas locais também. Eu tenho mentorado os ouvintes e surdos em todo o Brasil. Além disso, é necessário um aprendizado emocional. Lembra que eu falei aqui do cérebro do meio? O cérebro do meio, que é o cérebro límbico, que é a área do cérebro responsável, isso obviamente é dos dois lados, tá? Mas que é responsável pelo controle das nossas emoções, ou pelo descontrole das emoções também. Ele é fundamental para o seu processo de absorção da Libras. Mas, atualmente, a maioria das pessoas, ao invés de estar tendo uma ativação positiva das emoções no processo de aprendizado da Libras, está tendo frustração. E isso ativa muitas áreas do cérebro que bloqueiam o seu aprendizado, que bloqueiam o seu desenvolvimento e que ainda liberam cortisol, que, como você deve saber, é o hormônio principal do estresse. Sem contar outros hormônios, como adrenalina e noradrenalina, que vão colocar o seu corpo em um estado de alerta, de luta ou fuga. E isso prejudica o seu aprendizado. Mas aqui a gente faz um aprendizado emocional. Além do que, baseado nas neurociências cognitivas, nós conseguimos entender como ativar de forma mais ativa, de forma mais intencional, a neuroplasticidade cerebral. Ou seja, a capacidade natural que o seu cérebro tem de se remodelar, de criar novas conexões neurais. Nós descobrimos exatamente como fazer isso de forma ativa, com práticas simples de Libras, que vão te colocar num outro nível. E claro, histórias envolventes na cultura surda, porque afinal de contas, ficar estudando uma coisa de um jeito chato, ninguém merece. Já basta a experiência que a maioria de nós teve lá na infância nas escolas, né? Então aqui tudo é feito de forma contextualizada e com histórias envolventes e divertidas na cultura surda. Tanto com minha esposa Raquel, que eu falei já é surda, quanto com outro professor surdo convidado, que eu tenho certeza você vai amar a sinalização dele. E mais do que isso, você vai saber fazer a sinalização como ele
faz também. Então, tudo isso, a chave é aqui a imersão neuronal da Libras. Um passo a passo simples, prático, bem estruturado, com materiais em vídeo, com materiais para baixar e tudo mais que nós desenvolvemos. Agora, obviamente, para você poder conseguir aplicar a imersão neuronal em Libras sozinho, você mesmo, aí, tentando descobrir, vai ter muito mais trabalho. Muito mais trabalho. E qual que é a grande questão disso? Tu não precisa ter esse trabalho? Eu e Raquel, minha esposa, já tivemos esse trabalho por você. Nós criamos métodos para te guiar nesse processo passo a passo. Mas eu preparei algo novo, algo inédito, algo que a única pessoa de verdade que teve acesso a isso foi a Luana. E por isso ela teve esses resultados tão incríveis aqui. Porque além de tudo isso aqui, e você vê aqui, a entrevista aqui foram quase uns 30 minutos, houve algo mais. Aqui você está vendo ela interpretando a história dos 3 porquinhos para Libras. Na verdade, não interpretando, sinalizando de forma direta. Ela está fazendo a sinalização natural, mas ela fez também a interpretação disso aqui para o português. Totalmente em português. Como deveria ser. E totalmente em Libras a sinalização em Libras. Como deve ser também. Só que para além disso, aqui ela está fazendo a interpretação da Libras para o português. Com a foto dos dois. E aí ele pensou, oh, meu Deus, aqui nessa foto, eu com minha velhinha, Tá toda bonitinha, abraçada comigo. Como ela conseguiu? Aqui eu estava treinando ela, porque ela se tornou fluente e falou assim, Max, eu quero ser intérprete. Eu comecei a treinar ela. E aqui era o exato momento em que eu estava trabalhando com ela um plano prático, um plano específico, para que agora ela pudesse se tornar intérprete. Ou seja, ela ficou fluente em 6 semanas, no caso dela, embora ela continue estudando até terminar o método por completo, e além disso, ela foi aprendendo como interpretar do português para Libras e da Libras para o português. Na Libras? É você conseguir expressar aquilo que você quer diretamente. É ela que em poucas semanas depois já estava interpretando. E eu sei, gente, olha, isso aqui pode parecer para muitas pessoas que foi mágica, que foi sorte, que ela tinha um dom especial para aprender, mas não foi. Não foi. E por que eu posso dizer isso? Aqui um outro vídeo ela interpretando. E aqui também eu estava treinando ela, percebe? Mas aqui ela já estava interpretando. Essa daqui é a Mariana Santana. A Mariana Santana, nesse dia aqui, ela estava começando a aplicar esse exato método na prática. Aí ela vai aplicando. Depois, isso aqui, ela tinha feito 1 semana do método. Aí, espera. Aqui, começou. Aí ela começa a fazer a sinalização em Libras. Ela está vendo algumas imagens e vai fazendo. Aí você vê assim, que olha a cara dela. Não sei fazer. Não consigo fazer. Mas ela vai avançando. Isso aqui foi na primeira semana. Muita coisa tá certo, muita coisa tá muito estranho, sabe? Mas eu fico emocionado. Por quê? Porque isso aqui é ela semanas depois. Isso aqui já é a semana número 8 dela, em que ela está aplicando o método na prática. E agora ela vai ver um outro conjunto de imagens. E você vai ver aqui a sinalização dela. Aqui, ó, ela nem esperou. Ali já começou a ter alguns textos de orientação. Ela pegou os textos em português e já estava interpretando já para Libras. E agora começa a sinalização dela. A sinalização fluente, a sinalização natural e de coisas que cá entre nós são bem complexas de se fazer em Libras, porque requer habilidade com a mão direita, com a mão esquerda, mas dentro do método ela se desenvolveu nisso. E a gente pode aqui avançar para qualquer momento. A sinalização dela está fluente. E há tão poucas semanas atrás não estava. Isso é resultado de método, de prática. E aqui já é um depoimento dela. Ao curso Fluente, hoje eu só tenho gratidão a vocês. Ao curso Fluente Libras, vocês são perfeitos. E aqui ela já interpretando uma música para Libras. Percebe? Só que não foi só com ela. Essa daqui é a Adriana Zanotti. A Adriana Zanotti estava há 26 anos tentando aprender a Libras, tentando se tornar intérprete também, sonhava em trabalhar com crianças surdas, aplicando esses princípios da imersão neuronal da Libras na prática. Estou pulando aqui para te mostrar um detalhe aqui. Ó.
ela não apenas se tornou fluente em Libras, mas ela passou a dar aulas para crianças surdas, que era o sonho dela por ser psicopedagoga. E mais do que isso, ela passou a interpretar na igreja dela também. Essa daqui é a Andresa Abreu, que quando estava fazendo o método na prática, estava inclusive com depressão. O método ajudou ela não apenas a se recuperar da depressão, mas também colocou um novo propósito de vida para ela. E nesse momento aqui, ela está contando que ela foi fazer um curso num outro lugar, e esse curso era ministrado totalmente em Libras, na área de teologia, e ela chegou lá, o professor é surdo, e ela é de outro estado, e tinham surdos de todo quanto é canto do Brasil, e mesmo assim, ela conseguiu entender, conseguiu ter a comunicação diretamente em Libras. Depois, passou a fazer estudos bíblicos com surdos na casa dela, depois ela começou também a atuar como intérprete em uma importante instituição lá da cidade dela. Essa daqui é a Érica, que não sabia Libras também, estava tentando aprender e agora interpreta na igreja. Esse daqui é o John Clayton, que nessa época, que nesse dia, está vendo o uniforme dele, trabalhava numa loja de colchões e estofados. E depois de tão poucas semanas, não apenas se tornou fluente em Libras. Eu fiz um estudo de caso completo com o John Clayton. E aqui nesse estudo de caso você vê a sinalização dele fluentemente em Libras, ele contando como é que foi todo esse processo para ele, as dificuldades que ele enfrentou, como que ele fez para poder superar, como que foi o processo de acompanhamento que nós fizemos com ele. Mas, para além disso, está aqui o John Clayton, algumas semanas depois, interpretando uma música para Libras, na cultura surda. E não foi só essa música, tem essa outra música, tem essa outra... Tem outras músicas, eu coloquei só duas. Esse daqui é o Tiago Israel, morava numa cidade do interior, que tinha 2 surdos lá, que não sabiam Libras, porque não tinham contato com outros surdos. Imagina se ele fosse esperar ou depender de ter contato com surdos para aprender a Libras. O Tiago saiu do zero e se tornou fluente em Libras também em 8 semanas. E mais do que isso, aqui você vê ele já interpretando histórias para Libras. Essa daqui, a história da Bela e da Fera. E ele fazendo essa interpretação de forma direta, e direta na cultura surda, de forma visual, que qualquer surdo consegue entender, por causa que ele aprendeu realmente como fazer esse tipo de interpretação. Olá essa daqui a é a todos. Válbia. Bom, eu realmente acredito que você já entendeu que a gente poderia passar aqui o resto do dia só conversando sobre isso. Mas eu vou te mostrar aqui o plano prático para que você também possa ter resultados como eles. Agora, a novidade é algo totalmente novo para você sair do zero a intérprete também, comigo, com o meu acompanhamento. Vou te mostrar como vai funcionar. Esse é um plano prático, tá? Ele começa com o mapeamento do seu perfil neuronal individual. Logo que você entrar, você vai ter acesso a esse mapeamento, você vai preencher esse mapeamento e assim a gente vai desenvolver um plano de prática aplicada específico para você, para o seu momento, conforme o seu perfil neuronal individual de aprendizado. Mais do que isso, conforme a sua rotina, para que você possa se desenvolver, avançar, se tornar fluente e até mesmo intérprete de Libras. Tá? E aqui, obviamente, eu estou falando do zero a intérprete, porque talvez você esteja do zero. Agora, se você já está há algum tempo tentando, já sabe alguma coisa, já interpreta alguma coisa, tá tudo bem também. A gente vai lapidar isso para te levar a sua sinalização para a nuvem mesmo, para você ter uma sinalização realmente clara, que faz a diferença. Mas tudo isso é possível porque desde o começo você vai ter um acompanhamento, um direcionamento. Acompanhamento como? Primeiro, tu vai ter um acompanhamento através de reuniões em grupo comigo no Zoom, para acompanhamento e feedback. Essas reuniões são muito importantes porque nelas você vai ter orientações práticas e respostas para todas as suas... Tu não sai de lá com dúvida. Tu vai ter resposta a todas as suas perguntas, vai aprender com as respostas que eu der para você e também as orientações práticas para você e para os outros participantes. Você vai ter também a análise personalizada da sua sinalização. O que é isso? Vou pegar a sinalização sua, os vídeos que você vai ter feito, das práticas dentro do método, e então eu vou falar assim, olha, esse aspecto aqui está de acordo, é dessa forma, complementa dessa forma, faça desse jeito, olha, percebo que você está precisando de lapidar mais esse aspecto, vamos trabalhar dessa forma, vamos acrescentar essa prática, ou seja, vou direcionar você.
E além disso, vai ter acesso à gravação completa, liberada dessas reuniões do portal para você poder rever, se aprofundar ainda mais. Você vai ter também 6 meses de acompanhamento completo e prático comigo e com meu time. Além disso, você vai ter suporte contínuo. Tive uma dúvida, tive que resolver uma questão técnica. Meu time está ali no WhatsApp para conversar com você, entender exatamente, te orientar de forma direcionada, de forma individual, de forma personalizada, conforme o seu mapa de perfil neuronal individual. Mas, para além disso, você vai ter também a área exclusiva da mentoria online, para você poder ver e rever, para você ter as suas anotações de forma personalizada e de forma organizada. Eu nem falei o que é isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo é a minha nova mentoria. Mentoria do zero a intérprete de Libras. Essa é a mentoria, um processo de acompanhamento que a gente vai ter com você, para você sair do zero do nível que você está, se tornar fluente e se tornar intérprete, tá? Então, vou repetir aqui, ó. Mapeamento do seu perfil neuronal individual, vou revisar, o acompanhamento com as reuniões em grupo no Zoom, o acompanhamento para feedback e direcionamento seu, vão ser 2 reuniões a cada mês, são 6 meses de acompanhamento completo, suporte contínuo via WhatsApp, além disso, acesso à área exclusiva da mentoria online para você poder ver, rever, fazer suas anotações de forma personalizada, de forma organizada, e ainda treinamentos bônus exclusivos. Sim, você vai ter acesso a vários treinamentos bônus aqui. O primeiro treinamento que você vai ter é o acesso completo ao método Fluente em Libras em 8 semanas. Se ele fosse adquirido à parte, o valor dele sozinho seria de R$ 2.997. Agora, eu poderia falar muito sobre o método Fluente em Libras aqui, mas eu já te mostrei na prática o resultado de pessoas como a Válbia, por exemplo, que, embora fosse casada com um surdo e até já tivesse começado a trabalhar como intérprete, se sentia travada. Foi um casal de surdos. Meu nome é Válbia. Aliás, foi um surdo amigo do marido dela na casa deles e ela não conseguia entender ele sinalizando. Ela entendia o marido sinalizando, mas o outro surdo não, porque ela não era fluente de verdade. Foi aplicando o método na prática que ela se tornou fluente, que ela lapidou a interpretação dela. Então, eu poderia passar bastante tempo explicando detalhes técnicos de como é que funciona o método Fluente em Libras, de detalhes das aulas, mas o que é importante você saber aqui nesse exato momento é: ele é a chave para a imersão neuronal na Libras. Então, tudo o que eu descrevi aqui, muito mais relacionado a como que é a imersão neuronal na Libras, como que é a imersão neuronal baseado nas neurociências cognitivas, você tem passo a passo, organizadinho, lá dentro do método Fluente em Libras. Sem termo complicado, sem coisa complicada, para você que está do zero, ou de que já sabe alguma coisa de Libras, para você realmente absorver a Libras, sem ter que decorar absolutamente nada. Tu não tem que decorar nada. Você vai absorver a Libras. É um outro caminho. E lá dentro você vai ter a orientação, como é que faz, as práticas, material para baixar, direcionamento. E essas práticas que você vai fazer, por você estar na mentoria do zero a intérprete de Libras, eu vou dar um feedback para você personalizado nas nossas reuniões em grupo. Eu olhando ali a sua prática e dizendo, olha, dessa forma, faz assim, como se você estivesse olhando por sobre os meus ombros. E você vai ter acesso a isso por completo. É esse método que essas pessoas que você viu aqui agora há pouco aplicaram na prática. Mas, além disso, você vai ter acesso à nossa formação completa para intérprete de Libras. Lembra quando eu treinei a Luana, que eu mostrei para você agora há pouco? Pois é. Depois daquilo ali, eu fui aprofundando e lapidando o método ainda mais. E o método que você vai ter acesso é ainda mais profundo do que o que ela teve acesso. Mas você vai ter ele com mapa mental, com material para baixar, passo a passo, com orientação, com direcionamento. Para você ter uma ideia, eu listei aqui para você os módulos. Módulo 1, Fundamentos Essenciais do Tradutor e Intérprete de Libras. Eu sei que você talvez já tenha feito até pós-graduação nessa área
e você fala assim, eu já sei como é que funciona. Não sabe. Aqui o que você vai aprender no módulo 1, por exemplo, é a psicologia do surdo, mesmo sem ser psicólogo. Você vai entender o que está por detrás da cultura surda. Você vai entender como é que o surdo pensa. Você vai entender qual que é o jeito certo de interpretar para o surdo realmente te entender. É isso que é o fundamento essencial. Não é aquele tanto de teoria que eles ensinam nas pós-graduações ou nas faculdades de letras libras por aí, que por mais que seja algo muito importante, na hora do vamos ver, tu não sabe fazer. Aqui não, aqui é prático. Aqui tu vai entender o que funciona hoje. Os bastidores de como que realmente é na cultura surda. As faixas etárias dos surdos, a diferença de como que é interpretar para uma criança surda, para um adolescente, para um jovem, para um adulto ou para um idoso surdo. E muito mais do que isso ainda. No módulo 2 você vai entender os pilares da interpretação na Libras. Você vai entender quais são as melhores técnicas práticas que eu, Madison, criei, desenvolvi e validei ao longo desses mais de 23 anos. E na prática, então você vai entender exatamente como aplicar isso na prática também. Além disso, você vai navegar no módulo 3 pelos diferentes ambientes de interpretação. O ambiente interno, aquilo que acontece aqui na sua mente, ou que deveria acontecer na sua mente durante a interpretação, e aquilo que acontece no ambiente externo, e como estar preparado para qualquer tipo de situação, qualquer tipo de interpretação. No módulo 4, dominando o fluxo natural da interpretação da Libras, você vai entender cada um dos 7 gomos do fluxo de interpretação, que são processos que devem acontecer na sua mente para que você consiga, com facilidade, interpretar do português para Libras e da Libras para o português. E por que gomos? Porque eles acontecem de forma simultânea. Mas eu descobri uma forma de fazer com que muitos deles comecem a se tornar automáticos na sua mente. E é por isso que é tão possível você também se tornar intérprete de Libras em tão pouco tempo. No módulo 5, você vai descobrir como aplicar a linguística da Libras na interpretação na prática. Eu sei que quando fala de linguística, muita gente já até arrupia o cabelo da cabeça porque sente assim, nossa, é um negócio complicado. Não, calma. Você vai entender a linguística da Libras numa linguagem tão simples e tão prática que você vai entender ela, você vai falar assim, nossa, que coisa legal, que coisa divertida. E mais do que isso, você vai saber como aplicar isso na prática, na sua interpretação. E eu abro esse sorriso aqui porque isso revolucionou por completo a minha própria carreira, revolucionou ainda mais a dos nossos alunos e mentorados aqui. E no módulo 6, você vai ter acesso aos bastidores da interpretação da Libras. Ou seja, você vai ver por sobre os meus ombros como eu analiso a Libras, como eu analiso a interpretação da Libras. E o exato processo de interpretação do português para Libras e da Libras para o português, na prática. Vou pegar várias interpretações reais e vou fazer a análise de detalhe por detalhe, mostrando para você, olha, aqui foi feito dessa forma, por causa disso, foi feito assim, faça dessa forma e assim por diante. Você vai se aprofundar muito nessa parte e é uma parte que os nossos alunos adoram. Mas mais do que isso, você vai ter resultados práticos, porque é isso que realmente vai importar no seu dia a dia como intérprete. Então você vai saber interpretar fluentemente nos mais diversos contextos e situações, tanto do português para Libras, quanto da Libras para o português. Mais do que isso, vai saber como se conectar emocionalmente com uma interpretação precisa e realmente envolvente. Ao contrário de muitas interpretações que eu vejo por aí, que o surdo até dorme, de tão ruim que está a interpretação. Aqui você vai saber como fazer uma interpretação realmente cativante. E por que isso é tão importante? Porque, tu tá ali como ponte de comunicação para os surdos. E mais do que isso, abre novas possibilidades e novas oportunidades para você também, porque os surdos indicam os ótimos intérpretes. E aqui você vai aprender como ser intérprete, como interpretar em eventos ao vivo, aulas, quer seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino acadêmico, em cursos, interpretação em palestras, cultos ou missas na sua igreja, se esse for o seu objetivo, e também outras situações onde a adaptação rápida e o domínio das variações culturais são essenciais. E mais do que isso, você vai ser e saber e ter acesso completo também àquilo que é necessário para você ser um profissional completo e diferenciado, uma ponte verdadeira entre surdos e ouvintes. Mas não para só por aí não. Você vai ter acesso também a estratégias de posicionamento para se destacar no mercado.
Tem muita gente que hoje já é intérprete de Libras, mas não dá conta de atender toda a demanda. Você está começando agora, às vezes, como intérprete, ou você já está aí atuando como intérprete, mas se sente ainda perdido e só interpretando nos mesmos lugares. Aqui você vai aprender como se posicionar, como ser visto, como se destacar como intérprete. Como construir a sua marca pessoal forte, que reflete realmente a sua autoridade, o seu conhecimento e a sua experiência, valorizado e procurado. Você vai ter acesso a modelos prontos de currículo, modelos prontos de cartas de apresentação, modelos prontos de contratos de interpretação também, porque isso aqui é muito importante e fundamental hoje em dia. Por quê? Porque tu vai, além de você poder ter um trabalho fixo, você pode fazer muitas outras formas de trabalhos, como eu mesmo já fiz, já recebi, numa época em que ninguém nem me conhecia ainda, eu recebi mais de R$250 por 1 hora de interpretação, adiantado ainda, 3 horas, era quase que um salário mínimo na época. Por quê? Porque a interpretação é algo tão específico e os intérpretes, às vezes, todo mundo ocupado, todo mundo trabalhando, tanto de lugar já. Então, quando surgem oportunidades assim e você consegue a oportunidade, porque você sabe se destacar, você tem uma outra visão. E é por isso que a remuneração também é diferenciada para esse tipo de interpretação. Mas lá dentro, eu vou te mostrar os bastidores, vou te falar como que eu consegui conquistar essas oportunidades assim. E como que você também pode, mesmo que ninguém te conheça ainda como intérprete. Talvez porque até agora você nem intérprete não é ainda, mas aqui você vai se tornar. E aqui você vai descobrir também estratégias do neuromarketing e de neurovendas. Eu sei que muita gente cresceu aprendendo que vendas é um negócio esquisito, ou os pais criticando os vendedores, mas, gente, no final das contas, todo mundo vende alguma coisa. Quem está trabalhando de carteira assinada está vendendo ali a mão de obra ali, quem vende um objeto está vendendo ali, quem vende o picolé que seja está vendendo algo. E quando você está realmente preparado, você se coloca num outro nível de jogo e de possibilidade. Aqui você vai entender exatamente a chave para, de um jeito muito simples, as empresas, outros profissionais, entidades governamentais, enfim, onde você quiser trabalhar, te reconheçam pelo seu valor, aplicando técnicas simples e práticas do neuromarketing e neurovendas. Bom, poderia ficar horas falando sobre isso aqui, mas o que realmente importa nesse momento agora é você saber que isso aqui faz parte do plano especial que eu preparei para você, para te guiar do zero na Libras a intérprete. Além disso aí, você vai ter acesso, você vai receber seus certificados que validam a sua conquista e a sua evolução, tá? Certificado da mentoria do zero na Libras a intérprete, certificado de fluência na Libras, certificado de fluência, na verdade, é certificado fluente em Libras. O certificado vem dizendo que você é fluente em Libras. Mais do que um certificado, você passa a ser seu próprio certificado. Mas aqui vem dizendo que você realmente está preparado na comunicação. Não é um certificado de conclusão de curso, é um certificado dizendo que você é fluente na Libras. Porque quem vai validar isso aí é a própria Raquel, minha esposa, que é surda. Como você viu aqui também dos outros alunos ou mentorados que eu te mostrei. Você vai ter também um certificado da formação completa para intérpretes de Libras. Agora, provavelmente você deve estar se perguntando, Madison, isso que você está oferecendo aí, cara, tu está dizendo que eu vou sair do zero e vou me tornar intérprete de Libras em 6 meses? Sim, você pode ter esse resultado. Obviamente, isso provavelmente vai depender um pouco aí da sua rotina no seu dia a dia. Mas fica tranquilo, porque aqui, nessas pessoas que você viu aqui, que eu fui mostrando para você aqui, tem pessoas que tinham a vida toda ocupada. A Luana mesmo tinha um filho pequeno, trabalhava o dia inteiro. Mesmo assim se tornou fluente, mesmo assim se tornou intérprete. Então, independente da sua rotina hoje, aplicando o método na prática, os métodos, mais com os materiais para baixar, mais com a minha orientação, mais com o meu direcionamento, mais com as reuniões em grupo de acompanhamento, feedback, orientação, análise e práticas especiais direcionados para você, sim, você vai sair do zero ou do nível que você está e vai se tornar fluente em Libras. Essa é a primeira meta. E a segunda meta, a partir disso, é continuar lapidando, continuar aprofundando, continuar aprimorando a sua sinalização, enquanto a gente já começa a trabalhar na terceira meta, que é você se tornar intérprete. Ou, se você já é intérprete, vamos trabalhar de forma diferente. A gente vai trabalhar para você
lapidar a sua sinalização, ter uma sinalização mais profunda e mais fluente. A gente vai trabalhar para você se aprofundar mais na linguística da Libras e a gente vai trabalhar para você lapidar a sua interpretação da Libras português do português para Libras. Ou seja, mesmo se você não sabe nada, ou se você já está tentando há algum tempo, ou mesmo se você já é intérprete, essa mentoria aqui é um programa de acompanhamento personalizado que vai te colocar num outro nível de jogo e num outro nível de possibilidade comigo. Ela é totalmente inédita nesse exato programa, com esses bônus, com esse formato especial que eu preparei aqui. Ela é nova. Então, nesse exato momento, eu acabei de abrir as vagas para essa nova mentoria prática comigo. E o que isso significa? Eu resolvi fazer algo muito especial para as primeiras pessoas. Essa mentoria vai ser por lotes também. O que isso significa? Quem se inscrever no lote 1 vai ter acesso a tudo isso por um valor muito especial mesmo. Menos do que o valor de um cafezinho por dia. Bem menos do que isso. Eu garanto que você vai se surpreender. Agora, talvez fale assim, Madison, mas por que você está fazendo isso? Olha, eu, Madison, nesses mais de 23 anos que estou no caminho da Libras, sendo casado com a Raquel, eu vejo o quanto que os surdos se sentem isolados na sociedade. Eu vejo o quanto que eles carecem de pessoas que estão realmente preparadas. E esse ano, vendo os avanços, vendo tudo aquilo que a comunidade surda já tem alcançado, mas sabendo dos potenciais e dos desafios que eles estão vivenciando, eu resolvi fazer algo totalmente especial, algo totalmente diferente. E por isso, eu estou abrindo essa nova possibilidade para você. Isso pode ser um divisor de águas na sua vida e também na vida dos surdos, através de você. Pode abrir portas na sua vida, sim, e pode abrir portas para os surdos através de você. Então é por isso que a gente preparou essa oportunidade especial. E quando as vagas desse primeiro lote acabarem, vai começar o lote 2 com um outro valor. Então, independente de ser o lote 1, 2, 3, 4, 5, que você vier fazer parte, entra. É a sua melhor oportunidade para você ter o meu acompanhamento, olho no olho, passo a passo, para você sair do zero ou do nível que você está e se tornar fluente em Libras e até mesmo intérprete de Libras. Eu estou deixando o link logo aqui abaixo na descrição. Você entra lá, acessa o link, vai abrir a página, você vai lá, vai clicar no botão, vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, vai começar a sua inscrição, vai escolher lá a forma que você preferir de pagamento, de parcelamento. É bem simples e bem prático mesmo. Matos, mas eu entrei lá e fiquei com alguma dúvida. Simples, clica lá, conversa com o meu time no WhatsApp, que eles vão estar ali preparados para poder te receber, para poder te orientar aí e para você poder avançar nos seus próximos passos. Então, agora é a sua vez. Vai lá,